Oi, eu estava fazendo aqui minha leitura hoje de manhã e estou lendo João, né, o livro de João, e já tinha lido essa passagem várias vezes, mas não sei por que ela me bateu hoje diferente. E muito provavelmente porque quem passou por essa situação de adultério e tem buscado a restauração, nós mulheres, né, nós sofremos não apenas a consequência do nosso pecado diante do Senhor, mas a gente sofre uma retaliação grande da sociedade, das pessoas, inclusive da própria igreja. Eu converso com meninas que são realmente apontadas, que são diferenciadas, pessoas começam a olhar torto, tratar diferente, enfim. Então, eu lendo aqui, eu não sei porquê, me bateu. Assim, acho que Deus falou comigo de uma maneira bem especial hoje. Eu queria ler esse capítulo, que é do 8 até o 11, mais ou menos. Eu vou ler a partir do 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher adúltera, né? Ela foi surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. O que o Senhor diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou então Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. E aqui eu tive duas impressões. O que me chamou a atenção de uma passagem já bem conhecida, né, para a gente que viveu essa situação, me veio duas impressões aqui. Primeira coisa foi quando Jesus perguntou, né, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que foi o mais interessante para mim foi ele dizer que os mais velhos foram os primeiros a sair. Ou seja, muito provavelmente porque os mais velhos é que têm maior quantidade de pecados, inclusive até não confessados, né? E muitos se escondem atrás de um estereótipo de liderança, enfim. Eu sei porque eu sofri, não vou dizer exatamente de quem foi, mas eu sofri uma retaliação muito grande de um senhor, né, assim, mais velho e tudo. Depois ele chegou até a falecer, esse senhor, e foi descoberto várias coisas desse senhor, sabe? Então, eu pensei assim, talvez uma pessoa que me tratou de uma maneira tão vil, muito provavelmente não olhava para si mesmo, porque quem olha para os seus próprios pecados não aponta ninguém, porque sabe que também merece misericórdia de Deus, tanto quanto nós merecemos, né? Então, uma das coisas que me chamou a atenção foi isso, o fato de as pessoas apontarem mesmo, sem gabarito, porque realmente ninguém tem esse direito de fazer isso diante do Senhor. E é interessante porque assim, Jesus perguntou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? Então, ou seja, Jesus poderia ter feito isso, porque ele não tem pecado. E o próprio Jesus
né? Depois que todos saíram, ele podia ter dito assim: muito bem, ninguém atirou a pedra porque nenhum deles está isento de pecado, mas eu estou, então fiquei, minha filha, ficou começar a tirar agora. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, disse assim: eu também não a condeno. Por que ele disse isso? Porque eu, mesmo não tendo pecado nenhum, não condeno você. Mas ele condicionou esse perdão. Vá agora e abandone sua vida de pecado. Então eu vou dizer aqui um alerta para vocês, meninas. É muito difícil a gente conviver com o que a gente fez. Quando a gente começa essa nossa restauração e à medida que a gente vai caminhando e que Deus realmente vai nos limpando e nos lavando, é muito doloroso. Esse pecado, ele é muito enraizado, então arrancar essas raízes dói demais. Eu, pelo menos, sinto dores até hoje e sei que essas dores é tratamento mesmo do Senhor. Mas eu realmente, quando as escamas dos meus olhos caíram, que esse mês que passou de agosto fez exatamente um ano, eu realmente decidi que eu não cairia mais nesse pecado. E desde que eu tomei essa decisão, porque todas as minhas quedas foram durante o casamento, eu decidi realmente, um pouquinho antes do meu casamento terminar, eu tinha decidido isso diante de Deus. Mas, sinceramente, se eu não tivesse passado por todas essas fases de tratamento, de abandono e de confissão do que eu tinha feito, se eu não tivesse passado por isso, muito provavelmente a minha decisão ela não teria sido tão segura, porque esse é um pecado que a gente é muito fácil de cair de novo. Então a gente precisa realmente ter um tratamento muito profundo para que a gente não venha a cair de novo, porque o diabo ele vai tentar. E eu digo isso por experiência própria. Desde que eu decidi que eu não iria mais cometer esse pecado, eu fui muito tentada, mas assim, muito mais do que durante o casamento. E porque eu estava posicionada, então realmente o diabo quis me provar, ou quis me derrubar, na verdade, né? Ele achava que ia me derrubar. Mas a minha decisão, ela tinha sido diante mesmo do Senhor. E foi o Senhor que me sustentou até aqui. Então, eu só tenho realmente a louvar a Deus, porque eu sei que veio dele essa força, para que esse pecado não fosse cometido novamente. E uma das coisas que me deu força, que eu até já vou... Tem até um estudo que eu tô fazendo sobre isso, mas eu vou pincelar um pouco aqui, que foi a confissão, né, diante do meu marido. E isso foi algo que realmente me deu muita força para não cometer esse pecado novamente, porque eu sei as dores que ele viveu. Eu sei as dores que ele passou, porque ele só desconfiava de algo muito leve. E quando eu trouxe tudo à tona para ele, hoje eu tenho noção do que ele sentiu. Então, eu lembrando, né, assim, lembrando do seu semblante, lembrando de como ele ficou, sabe, depois da minha revelação, é algo que eu nunca mais quero ver. E o fato de ter ficado tudo descoberto, mesmo que naquela época tivesse sido destruidor, eu sei que Deus quis mesmo que tudo fosse abaixo, para que ele pudesse reconstruir tudo do zero, né? Então, o alicerce veio abaixo, na verdade, eu nem diria que o meu casamento está sendo restaurado, eu diria que o meu casamento está sendo reconstruído. Porque restaurado significa você botar um rebocozinho ali no que está em pé. Não, o meu casamento ele foi reconstruído. Está sendo reconstruído pela fé que eu estou dizendo isso. E diante, assim, do que aconteceu, porque aqui a história acaba, né?
vá e abandone sua vida de pecado. A gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe se o marido dela ficou sabendo, a gente não sabe se o marido dela deixou ela. Então vamos dizer que ele tenha deixado, né? Porque se tornou público a traição dela. Então vamos supor que ele a deixou. E esse é o capítulo 8, né? Continuando lendo, hoje eu li o capítulo 10 que dizia assim, comparando ela conosco, né? Pelo menos meu marido me deixou não por esse motivo, já porque ele não sabia ainda do que eu tinha feito quando ele saiu de casa, ele só desconfiava. Mas me dói muito o fato dele ter decidido realmente que não continuaria o casamento, porque ele descobriu o que eu tinha feito. Então, continuando aqui no capítulo 10, o que é que me deu esperança, né? Depois de eu ter lido esse 8 da mulher adúltera, eu li o 10, eu realmente me desmanchei hoje de manhã em choro, porque quando eu perdi meu esposo, para mim era como se ele tivesse engaiolado, nem sei explicar direito, mas é uma sensação assim de que a gente perdeu para sempre, porque o diabo nos acusa direto, é o que a gente escuta o tempo inteiro no ouvido, que ele nunca vai perdoar, que isso nunca vai acontecer, que a gente nunca vai ter o casamento restaurado, que a gente não merece, enfim. Então, tudo aquilo martelou e realmente ainda martela na minha cabeça. A gente não tem como, infelizmente, fugir desses pensamentos. A gente só tem como rejeitar, né, quando os pensamentos vêm. E lendo aqui, no 10, a partir do 27, Jesus me encheu de esperança. Eu vou ler para vocês aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai, que as deu para mim, é maior que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Então, eu lembrei logo do meu marido, né, que foi tirado da nossa família com direção, com opressão do diabo. E uma das minhas maiores orações é assim, que Deus possa resgatá-lo do engano, né, de suas próprias da sua própria mente que bombardeia ele o tempo inteiro, do próprio diabo que bombardeia ele o tempo inteiro, e que ele realmente seja liberto das mãos do inimigo. Isso aqui me trouxe muita esperança. De Deus dizer assim, Jesus dizia assim, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então, creia nisso, porque isso aqui me trouxe um renovo hoje. E essa é a verdade. Ninguém pode arrancar os nossos maridos da mão do Senhor. Se você tem seu marido, se ele é cristão, principalmente, e o Espírito Santo habitou ali dentro, pode ter certeza, Deus vai falar com ele. E essa hora ainda vai chegar. Se não chegou ainda, é porque o agir do Senhor ainda continua na nossa vida e na vida dele. Mas que essa esperança de que ninguém poderá arrancar das mãos dele seja o nosso renovo a cada manhã, a cada dia. Um grande abraço, meus amores.